Pensando bem, o velho nem era tão velho assim, apesar de corroído por esta ferrugem que torna um filho de Deus aparentemente mais enfesado do que o outro. À primeira vista, os buracos dos olhos do velho eram tão profundos quanto a ilusória superfície dos copos engana-bêbados, nos quais emborcava a sua aguardente. Óculos verdes, fundo de garrafa, iguaizinhos ao para-brisa do Big Jato, envidraçavam ainda mais o horizonte. 13 graus de miopia e astigmatismo no lado direito, 12 no lado canhoto. Mais de resmungos do que de fala. O velho descia a lenha nos semelhantes. Nesta cota incluía as criaturas mais rasteiras e pré-históricas: lagartos, lagartixas, bicos doces, tatupebas, lobóis, tejus, cascavéis, preás e toda uma sorte de répteis. Quem não reage, rasteja. Este era o seu lema. Olá, bem-vindo ao Arte 1 Contexto, recebendo hoje o escritor Chico Sá. Nessa nova temporada, o Arte 1 Contexto tem a participação de uma plateia que participou de um encontro literário, e essa plateia vai fazer perguntas para o Chico Sá, vai fazer perguntas junto comigo. Esses encontros literários são patrocinados pela Caixa Cultural e pelo Governo Federal, e se você quiser participar desse encontro literário, depois da gravação da entrevista com os nossos convidados, é só escrever para arte1@band.com.br. Espero você aqui no Arte 1 Contexto para participar das próximas gravações. Chico, tudo bem? Tranquilo, velho. Tranquilo? Que bom estar aqui com você. É ótimo receber você aqui. Eu normalmente te apresento nos encontros que eu já fiz com você anteriormente como cronista esportivo, romancista, mas hoje eu vou te apresentar também como poeta, autor de Sertão, Japão. Boa. Não é seu primeiro livro de poesia, né? Não. O que é esse livro? Eu tenho umas 3, 4 brincadeiras parecidas. Esse Sertão Japão é meio uma volta à origem, assim, Recife, anos 80, quando eu me meti a participar de um grande movimento que tinha na cidade de poesia independente, ou marginal, ou mimeógrafo. Assim. Que era isso, mais ou menos? 80, o forte desse... Foi começo de 80 a 85, assim, digamos, foi o... E dialogava um pouco com aquela geração mimeógrafo dos muito. anos 70, da Ana Cristina César? Sim, me correspondia com o pessoal do Rio. Eu lembro de... Trocava muita correspondência com a Leducha, a Alice Ruiz, de certa forma. A gente lançou nesse movimento do Recife, que numa época chamou Edições Pirata, lançamos a Alice Ruiz em Pernambuco. Aliás, você citou a Alice Ruiz. Tinha uma conexão com o país inteiro via carta, né? Uhum. Hoje eu tenho um calo no dedo aqui de tanto enviar carta para o país inteiro, para os outros poetas. A gente trocava as publicações, então tinha essa... não era na velocidade de hoje da rede social, mas era uma rede social. Uhum. Bom, você falou da Alice Ruiz, que é autora de haikais, né? Que é aquela forma japonesa, oriental, de poemas de 3 versos. Sim. E o Sertão Japão, já traz no título a referência ao Japão, e é um livro de haikai, né? Sim. Conta um pouco como é que foi essa experiência com esta forma específica. O que me fez escrever esse livro é que eu achei um haikai que eu tinha feito em 84, que ganhou um concurso na Editora Brasiliense. O jurado, acho que era o Leminski, mais uma turma da época que praticavam assim, o haikai. E eu achei esse haikai e, a partir disso, bateu uma nostalgia completa dessa história. Aqui esse. Não, porque ele era um haikai específico sobre o ano de 1984. Era um haikai sobre o livro, sobre a história do 1984. Então ele não entrou nesse livro aí, que eu queria juntar mais os dois universos do meu sertão de origem com o Japão, que é um Japão da liberdade, que foi muito inspirado naquele universo da cozinha japonesa da liberdade, que é feita basicamente de sertanejos. Aliás, tem um haikai aqui que traduz um pouco esses descaminhos, né? Sim. Chinelos de virgulino, soldado de samurai,
despiste no destino. Sim, que é um pouco essas veredas aí que o haikai e os sertanejos tomaram confluindo aqui no Brasil. Exatamente. Né? Tem outras semelhanças, muito do cangaço com os samurais, que é o capricho na vestimenta se assemelha muito. Tem um livro do Frederico Pernambucano de Mello, sobre o Lampião, que chama Guerreiros do Sol, e ele fala da indumentária. Da indumentária, né? Como tem semelhança com o capricho da indumentária dos samurais. Não é a mesma língua, não é o mesmo design, a mesma coisa, mas tem aquele zelo por uma vestimenta de guerra, com muitos adornos, enfeites e tal, é muito detalhista. Isso é muito parecido também. Então, eu fiz essa viagem poética entre os dois universos. Eu exploro também muito eu acho que o sertão tem uma lentidão que lembra muito o camponês do Japão, uma lentidão ali daquele cara que fica observando um campo de arroz durante horas e tal. Então, eu fiz uma viagem poética desses dois universos. Que também está nas xilogravuras que ilustram, né? Sim, São ilustrações. Tem a Thaís Ueda, que fez representando o Japão, e o Zé Lourenço, que do Cariri, da minha região, fez a estilo com o mundo sertanejo. Perfeito. Quer dizer, o sertão nunca sai de você nunca sai do sertão, nunca abandona completamente o sertão, as referências estão muito presentes. Quer dizer, isso é uma característica muito particular sua. Desde o começo você trouxe isso para suas crônicas? Acho que no começo eu tentava fugir um pouco, ser mais urbano, escrevia para jornal urbano, para leitor urbano, e eu me vi um pouco afastado. Eu tenho voltado, assim, essa viagem tem ficado cada vez mais radical. Acho que eu estou voltando para lá, de certa forma. Eu estou me amatutando, assim, acho que eu estou... Assim, a alma totalmente tomada por esse sertão. Tem sido cada vez mais pesado essa parte. Tanto que ela está mais nos livros. Então, mesmo numa crônica assim, com um tema totalmente urbano, eu me vejo assim num parágrafo X lá, fazendo um amacor total, voltando a essa infância. Então, é um momento de uma volta muito radical a isso. E foi muito natural. Chegou esse sertão de volta, né? Veio me buscar. E eu acho que esse sertão está muito personificado numa figura que você identifica nos costumes brasileiros, contemporâneos, e não apenas no sertão, que é do macho jurubeba, né? Já que o jurubeba é uma bebida que remete, né? Perfeito. Uma fruta que remete ao sertão. Sim. Você já escreveu até uma crônica sobre a enologia selvagem, que é uma enologia que pega todo o jargão da enologia e aplica a jurubeba, não é isso? Sim. Esse homem jurubeba, ele é muito minha matriz toda familiar, e eu uso muito quando quero falar daquele cara que se recusa a se despir do machismo, aquele cara que é tão enraizado que ele não larga. Por mais que o mundo mude, por mais que as coisas evoluam, ele se mantém ali naquela caixa, a moda antiga e tal. E esse macho jurubeba, ele representa muito esse é um Brasil do interior, né? Um Brasil viril, rude, né? Que permanece. Exatamente, um Brasil muito selvagem. Que também um pouco o Brasil urbano, né? Faz você olhar com distanciamento o Brasil urbano. Mas justamente sobre isso a gente tem uma pergunta na plateia. Boa. Que é sobre justamente o macho jurubeba e seus diferentes contextos, né? Olá, Manuel. Olá, Chico-Sá. Qual a posição do macho jurubeba no contexto político atual? Eu estou muito curiosa, como que ele vai se portar agora nesse contexto que está bem diferente, né? Boa pergunta, Rita, obrigado. O macho jurubeba, se for pegar ele, toda a matriz do exemplo, ele seria um cara reacionário contra as mudanças, etc. Mas mesmo com toda a jurubebice dele, ele não consegue flertar, nem se ver como eleitor ou como representante desse poder que tem atual do Brasil. É o que eu imagino. Talvez eu esteja sendo um pouco benevolente com o meu personagem, que eu não o queira nesse... Mas é inegável que muitos machos jurubeba, ou que se enquadram nesse personagem, podem estar muito bem sintonizados com esse mundo mais
mais reaça, mais conservador, etc. Mas como em benefício do meu personagem, eu não o vejo assim. A minha quero sensação, livrá-lo dessa história. já que eu sou um leitor há muito tempo do Macho Jurubeba, Chico, a sensação que dá é que ele é um macho viril, rude, da tradição brasileira, mas que de alguma maneira ele foi transformado um pouco pelo convívio com mulheres que se emanciparam. Então, na verdade, ele assimila um pouco de um certo lirismo, Sim. uma sensibilidade. Portanto, ele não é um cara autoritário, né? Tanto que ele ri da sua desgraça, ele ri da dor de corno, ele carnavaliza de alguma forma, até como método de se livrar dessa dor. Tanto que a receita dele é ouvir um brega rasgado, se vingar um pouco na cachaça. Ele tem essa... ele é tragicômico num determinado momento. E a partir do momento que ele é tragicômico, que ele se reconhece, que ele carnavaliza, significa que ele está considerando o olhar do outro. Portanto, ele não é autocentrado e fechado. Ele ganha uma delicadeza, né? Perfeito. A gente tem uma outra pergunta, já que falamos aqui em literatura de uma época do Geração Marginal, quando você falou de poesia, sobre geração mimeógrafa, temos uma pergunta também na plateia sobre a marginalidade literária como um todo e nos tempos atuais. Olá, Manuel. Olá, Chico. Muito obrigada por você existir, viu? Admiro muito o seu trabalho. Nossa, agradeço. Muito mesmo. Eu queria saber se você tem contato com os escritores da periferia, literatura marginal, como você enxerga esse advento atual e o que a gente precisa fazer para estreitar essas pontes na literatura. Ótimo, é a ponte mais do que necessária. É uma ponte que é mais do que só a ponte do Morumbi aqui, né, que une a Zona Sul ao resto da cidade. Eu sou muito leitor da minha geração. Eu leio muitos contemporâneos e nesse panorama está a literatura marginal, o Ferrez, o Sérgio Vaz, para colocar dois exemplos assim. Eles fizeram uma revolução que eu acho que começou com o rap, com a poesia do rap, e depois foi para o livro, foi para o mundo de Gutenberg, ali para o livro impresso e tal. Talvez tenha sido uma das maiores transformações sociais do país. Assim. A periferia está escrevendo e está editando seus livros. Antes se falava de literatura marginal que ficava à margem do circuito literário, nos anos 70 e 80. Editoras, Agora, quando a gente fala em literatura marginal, como ela falou e como você está falando agora, é uma marginalidade social. São pessoas que estão à margem da sociedade que agora conseguiram reivindicar e conquistar um espaço no centro da sociedade. E não da cena literária apenas, né? E tem esse discurso, e tem um discurso forte, importante. É combativo, né? Combativo, aí se faz ouvir, né? Legal, a gente vai fazer um breve intervalo aqui no Arte em um Contexto e volta daqui a pouquinho com o Chico Sá. Até já. Estamos de volta com o Arte em um Contexto, recebendo hoje o escritor Chico Sá e uma plateia que participa aqui ativamente, me ajudando a fazer perguntas para o Chico. Chico, a gente falou um pouco das suas crônicas, até da sua poesia no bloco anterior. Você produziu 3 romances que têm vamos dizer assim, uma ousadia formal que às vezes não é muito percebida por conta do humor, pelo caráter paródico que você imprime aos seus livros, né? Você tem Cavaleiros Solitários Rumo ao Sol Poente, que você faz instrumento com a língua. Um tal de Portunhol Selvagem, que você pode explicar. Você tem um livro chamado Se um Cão Vadio aos Pés de uma Mulher, Abismo, que você classifica como um romance idílio, ou como um idílio, enquanto gênero literário, e que é feito de colagens, de bilhetes, mensagens, etc. E o Big Jato, que a gente poderia tranquilamente inscrever no hall e na tradição do romance de formação. Quer dizer, por trás da brincadeira tem muita leitura séria nos seus livros, né? Talvez eu não leve tão a sério, né? Por isso fica dispersa essa informação. Assim, o Cavaleiro Solitário Rumo ao Sol Poente, eu acho que é mais uma aventura, uma brincadeira literária. Na época que ele foi escrito, aí, há uns 8, 10 anos atrás, havia um grupo capitaneado pelo poeta Douglas Diegues,
que é um cara que domina essa linguagem de fronteira, essa junção mesmo para valer do português com o espanhol. E ele provocou um grupo de escritores do Brasil, né? Desse grupo participavam o Ronaldo Bersani, o Joca Terron, o Bruno Torturra chegou a escrever umas coisas. Então, ele provocou a todos nós essa escrita. Vamos misturar... no caso dele, ele misturava português, guarani e espanhol. No meu caso, é português, espanhol e um pouco desse português mais arcaico do Nordeste. Uhum. Tem muito do linguagem ali das beiradas do Rio São Francisco e tal. Então, minha experiência era a partir disso. Embora o livro seja urbano, né? É um dia em São Paulo. Né? Os cowboys é que falam essa linguagem que é meio, na verdade, é a velha língua dos bêbados depois da meia-noite. Tá todo mundo meio falando um certo portunhol, de alguma maneira, né? E esse livro se inscreve nessa nossa história, que começou por uma brincadeira de bar, e levaram a sério. A gente deu entrevista para a Rádio Francesa, o Le Monde fez uma matéria levando a sério a parada. Se eu não estou enganado, você foi parar até, acho que a Embaixada Brasileira do Paraguai, né? Fomos convidados pela Embaixada Brasileira no Paraguai. Para falar sobre... quase como um caso de Itamaraty, sabe? Quase como... Foi dentro dessa história. Talvez por isso... Eu nunca tinha levado muito a sério como, escrevi um romance que chama isso. Eu tenho aí numa cota de uma bela aventura literária. Né? Romance mesmo é o Big Jato. Agora, o Big Jato é um romance. E tem esse caráter de romance de formação. Esse menino que está na boleia do caminhão do pai, que tem um caminhão limpa-fossa, que é o Big Jato, mas ao mesmo tempo tem um irmão, o tio, né, que é o irmão gêmeo do pai, que representa um fora desse contexto do Cariri, fora do contexto do sertão. É um cara que que se recusa ao trabalho, é poeta. É um cara que é radialista, escuta os Beatles, é um cara que morre de vontade de sair do seu lugar e não consegue. De certa maneira, um pouco a sua dicotomia, né? E o menino que vai é um pouco ele incentiva o personagem, o menino, a ir embora, porque é o sonho dele a vida toda, e ele não vai sair, ele vai ser um cascabulho, como chama lá, do lugar. Ele vai se enraizar lá, tanto quanto o velho, o pai que ama o lugar e não quer sair. Eu até uso muito, na época eu pensava muito num embate que houve entre o Euclides da Cunha e o Mário de Andrade. Porque quando o Euclides escreveu que o sertanejo era tudo forte, o Mário brincava muito com isso, quando ele fez aquela viagem do turismo musical lá dele. Uhum. Ele, quando viu a forma, aquele mundo de sacrifício que era a vida no sertão e no agreste, ele pensou no Euclides e ele falou, não, forte é o sertanejo que vai embora. Porque ficar aqui é uma atitude quase suicida, de alguma forma. Então, ele provocava o Euclides da Cunha com esse contraponto que não, forte é o que vai. E esse tio é o que queria ir e nunca foi. Fica enraizado lá da mesma forma, mas pensa totalmente diferente. É tido na cidade como vagabundo, maconheiro, poeta. Ele representa. Aliás, ele se define como um voyeur do trabalho alheio, né? Porque tudo que ele quer na vida é não trabalhar. Né? Ele ama ver outro trabalhando e morrendo de trabalhar e suando. Ele goza com isso, com esse esforço. Só que o destino é cruel com ele. E ele vai preso um dia por conta de uma vadiagem e ele é forçado ao trabalho na cadeia. Isso é o pior desgosto. Salvo engano, ele vai no presídio agrícola, não é isso? Então, é o pior para a vida dele. O pior não é o fim da liberdade, o pior é ter que trabalhar. Então, tem essa... É uma vergonha, né? É uma vergonha. O que para o pai é um orgulho. E a cidade inteira... E ele tem vergonha diante da cidade.
Poxa, eu prometi, eu jurei que ia passar a vida sem trabalhar. Ao passo que o pai trabalha com uma matéria escatológica, né? Porque na verdade ele fica lá limpando fossa, é um limpa-fossa, mas ele tem uma ética do trabalho, ele tem um orgulho, uma hombridade impressionante. É uma coisa né? bíblica, assim, do suor. O suor para ele é uma coisa santificada, E bíblica sagrada. E bíblica também, que é como se ele estivesse limpando a sujeira do mundo. A merda do mundo inteiro. Ao peso de ter um olhar sobre eles, que é um olhar preconceituoso, sim, né? De pessoas que lidam com esta matéria-prima, digamos assim. Agora, você falou aí de Euclides da Cunha, Mário de Andrade, você abre o Big Jato citando o Beat Traven, o Kurt Vonnegut. Na verdade, você está o tempo todo falando... você coloca debaixo dos seus textos sempre uma série de referências que são as suas leituras. E a gente tem uma pergunta na plateia que é justamente sobre essas referências. Elton, por favor. Queria te fazer uma pergunta relacionada a essa questão dos discursos, né? Você fala muito, os personagens estão muito ligados a uma raiz popular, ao sertão, e ao mesmo tempo, a todo momento, encontramos algumas referências a grandes escritores, enfim, a grandes figuras da literatura. Como que é para você misturar esses dois discursos? Como que funciona essa junção dos dois discursos? Maravilha, professor. Eu sempre fui muito mais leitor do que escritor, do cronista, qualquer coisa. Chegou a me incomodar um período, sei lá, eu escrevia uma crônica de futebol na Folha de São Paulo. Eu ia ler, era uma crônica que saía no sábado, eu pegava para ler ali, depois saía a crônica, eu dizia, meu Deus do céu, que coisa, que encherimento, assim, é tanta citação, parece que está se amostrando, sabe? Parece que está se exibindo. E aí eu resolvi limpar, né? Pô, vou passar a escrever mais limpo, escreve sério, tira... Era uma citação por segundo ali. E aí eu comecei a receber reclamações dos leitores que estava sem graça porque gostava de ler os livros que eu citava, ouvia a música que eu citava na crônica, e aí eu vi o valor disso, que era, mesmo falando sobre um Corinthians e Santos, ter ali uma imagem que remetia a um livro, e via como as pessoas liam aqueles livros, ou iam em busca daquelas referências, ou no mínimo iam pesquisar. Aí voltei com tudo, aí voltei mais ainda, que eu vi que era um serviço de utilidade pública. Agora, do seu romance, você equilibra muito bem isso, porque você faz uma ou outra menção, no começo do livro, depois ao longo do livro, a outros escritores, mas assim, a gente percebe muito a fala sertaneja, sim. Inclusive tem uma pesquisa de linguagem, ou pesquisa ou uma recuperação, vivência, né? uma vivência, que é muito forte. Agora, isso é uma fala que vem da onde? Vem de um ambiente familiar? Porque surgiu uma pergunta na nossa oficina, aqui antes do encontro, se isso viria de porque a figura central do Big Jato é o pai. Sim. Viria do pai ou se viria de uma outra personagem? Vamos ouvir a questão. Meu nome é Andréa, é um privilégio estar aqui com vocês. Me divirto muito com as suas crônicas, com as suas entrevistas. E como macho jurubeba, às vezes eu penso muito que tem uma grande parte da sua mãe dentro dele. Porque seu nome, Reginaldo, né, vem do Reginaldo Rossi, e daí você fala, né, da mesa do bar, daquele corno. Então, assim, eu gostaria de saber exatamente como ele citou agora, a influência da sua mãe em toda essa literatura que você faz, dessa escrita, na sua fala, desse macho jurubeba, mas que tem essa sensibilidade que atinge as mulheres também, que gostam muito. Ótimo, boa pergunta, porque eu vou inteiro resolver meu Édipo completo agora nessa pergunta. Não, minha mãe é fundamental, até as primeiras lições estéticas, ela é uma sertaneja ali que nunca estudou e tal, mas assim, uma sabedoria sem limite. Então, as primeiras lições de estética, todas foram ela que me deu. Eu escrevia muito mais, digamos, muito mais alegre, com um humor mais rasgado. Ela veio para mim um dia desse, meu filho, você tem que dosar um pouco, botar um pouco para chorar, um pouco para rir. Essa coisa só de rir demais não resolve nada. Você não vai vender livro, isso não vai ter impacto nas suas crônicas. Então, a história familiar é ela é quem carrega esse Big Jato. Ela não aparece muito no Big Jato, mas as situações quase todas foram provocadas por ela, de alguma forma. Então, ela tem uma importância sem limite. E eu tinha uma grande causa freudiana
em relação a ela, que minha mãe não chorou quando eu fui embora, quando eu deixei esse sertão, cenário do Big Jato e tal. Minha mãe não chora, vai me deixar ali na rodoviária e, pô, eu menino de tudo, eu fui com 15, 16 anos embora, 15 anos. E aquilo me encucava, assim, de uma maneira muito pesada. Pô, não mereço nem uma lágrima de mãe, que cara é esse e tal. E eu nunca tinha perguntado a ela. Aí há uns 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, eu fui com esse questionário, assim, lá no almoço. Aí ela falou, você acha que eu ia chorar? Se eu chorasse, você não ia embora. Queria que tu ganhasse tua vida fora e tal. Como eu sei que tu é um macho frouxo, tu ia se derramar e não ia embora. Então eu queria a tua história, que tu fizesse a tua história. Porque eu sabia que você queria ir embora, mas com o meu choro talvez travasse a... Então ela é essa mulher, Dona Maria do Socorro. Perfeito, Chico. Queria agradecer muito a você por ter participado aqui do Arte 1 Contexto, agardecer esta plateia que participou da oficina, ler sua obra e essa nova fazer história de perguntas da plateia. Muito bacana. Bem legal. Foi Vida ótimo longa aí tê-lo a todos aqui. nós. Obrigado, Chico. É isso aí. E obrigado a você também pela sua atenção. Se você quiser participar das próximas oficinas e gravações do Arte 1 Contexto, é só escrever para arte1@band.com.br. Então é isso. Até o próximo programa. Análise aqui. Pô, coisa boa. Fico muito feliz. Bacana. E aí, agora a gente vai ter gente pergunta lá na gravação. Por favor, vamos embora. Tá bom? E aí? Esse homem célebre do Massacre Marginal, o José Pedro que fazia muito no Recife. O pão, então prevalece a crônica. A região que se passa tem muitos fósseis, ocidental. Se bem que o Big Jato é um livro muito trabalhado, tem alguma coisa da crônica, mas é um livro muito, a linguagem dele é